Bom dia aos ouvintes, bom dia Gil Martins, bom dia ao Diego Costa, que está apoiando ali a técnica. Realmente a nossa instituição, ela se encontra em luto pelo que aconteceu, e para nós a ocorrência ela não se encerrou ainda. Muito embora os atos, né, formais da ocorrência, com a entrega do local à Polícia Civil e ao IGP para a realização da perícia já tenham sido concluídos, para nós a repercussão dessa ocorrência ainda continua, né? Nós estamos atendendo a nossa tropa, nós estamos atendendo a família dos nossos policiais. Então, para nós ainda existe esse sentimento, né, de ter que dar a atenção aos nossos policiais para que eles consigam se manter firmes e fazendo o que eles querem, que é proporcionar segurança para a nossa comunidade. Bom, como chegou para a Brigada Militar a informação de que havia algo anormal acontecendo naquela residência? O que motivou a ida dos policiais até aquele local? Bom, Novo Hamburgo possui uma média de ligações de 190 e aproximadamente 200 ligações a cada 6 horas de todo o serviço. Essa foi mais uma ligação, onde o pai e a mãe, conversando com o nosso atendente, ele reclama que o filho de 45 anos não trabalha, né, reside com ele em casa, pratica maus tratos, e eles pedem a presença da brigada porque não querem mais a presença dele na região. A guarnição foi despachada para o endereço, que fica próximo aqui à sede do batalhão. E ao chegar no local, foi recebida pelo casal, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela cunhada e pelo próprio atirador. Se iniciou uma conversa para se entender o que estava acontecendo, qual era a natureza daquela ocorrência. E ao se entender, né, começar a conversar e se entender que realmente se tratava de um desentendimento familiar, e os pais não queriam mais a presença do filho dentro de casa, a guarnição orientou, então, a necessidade de fazer um registro, de acionar o Poder Judiciário, daqui a pouco pediram uma medida protetiva, então, se estava um cenário de violência doméstica. E, num primeiro momento, se manifestaram como se tivessem todos entendido a orientação. E a guarnição, que era composta pelo soldado Rodrigo e pelo soldado Kirsch, que infelizmente foram os 2 policiais que vieram a óbito, foram iniciar a lavratura da documentação operacional. E isso parece que foi que acabou gerando uma certa fúria do atirador, pois ele, em determinado momento, passou a efetuar disparos em todos que se encontravam em frente à residência. Alguns ainda estavam no pátio, entre a grade e a calçada, e outros estavam na calçada e próximo à rua. De imediato, então, foi atingido o pai, a mãe, o irmão, a cunhada e os 2 policiais. O primeiro policial, o soldado Kirsch, ele já caiu dentro do pátio. O soldado Rodrigo conseguiu ainda se deslocar por cerca de 50 metros e solicitar o apoio das demais guarnições. O pai, a mãe e a cunhada, e aí nós não sabemos precisar em que momento isso aconteceu, mas eles saíram da frente da residência e ficaram dentro da garagem, que é numa plataforma assim mais baixa em relação à residência, e o irmão ficou caído na frente da residência. As guarnições chegaram em apoio, mais 2 guarnições da brigada e uma da guarda municipal,
porque se sabia da ocorrência de disparos, mas ainda não tínhamos conseguido a informação que era uma das pessoas participantes da ocorrência que teria efetuado os disparos nos policiais e na própria família. Né? As manifestantes chegaram, então, para dar aquele apoio, atendimento, socorro aos feridos. E ele, de forma agressiva, sem conversar com ninguém, recebeu as guarnições, então, também através de disparos. E aí nós tivemos um sargento atingido no ombro, outro policial atingido com disparo na cabeça e no abdômen, e mais um policial com disparo atingido no pé, e um integrante da Guarda Municipal que também foi atingido por múltiplos disparos na região do corpo. Nesse momento, então, outras viaturas locaram ao local, começamos a entender o que estava acontecendo, a dinâmica da ocorrência. Providenciamos, então, no isolamento do local, já estava se tornando uma ocorrência ao qual nós denominamos como existe a necessidade, né, de gerenciamento de crise. Foi acionado o Batalhão de Operações Especiais, foi acionado o Batalhão de Choque, que prontamente chegaram e nos deram todo o suporte e apoio para atender a ocorrência. A partir desse momento, então, a prioridade da Brigada Militar era salvar vidas, era resgatar as pessoas que estavam feridas. Nos perguntam muitas vezes referente ao tempo da ocorrência, questionam, né, o tempo da ocorrência, o que determinada ação levou um determinado tempo, o que se esperou um determinado tempo, com base nas informações que nós tínhamos do local e baseado no nosso protocolo de atendimento. E eu sou obrigado a dizer que o protocolo de atendimento da Brigada Militar em ocorrência de gerenciamento de crise, ela é modelo para o Brasil. E digo isso porque se não fosse, o resultado dessa ocorrência poderia ter sido muito pior. Então, a partir desse momento, nós nos preocupamos em salvar vidas e aplicar a lei. Então, o BOP, com a sua chegada, teve a necessidade de fazer algumas interações. No primeiro momento, na tentativa de negociação, ela foi infrutífera, o atirador, de forma extremamente violenta, a todo momento, respondia às interações através de disparos. Em nenhum momento ele parou para conversar, para que a gente pudesse ter algum diálogo, entender o porquê ele estava fazendo aquilo, o que ele queria com aquilo, e nós tentávamos demovê-lo da ideia, mas não tivemos essa oportunidade. Ele, a todo momento, o segundo piso da residência, ele, através de uma janela, ele ficava movimentando pelo segundo piso, ele aparecia e efetuava disparos na guarnição. Então nós tivemos que montar uma estrutura para poder resgatar as pessoas que estavam ainda feridas naquele local, isso sem proporcionar mais feridos. Era a nossa preocupação. Então, na primeira incursão, conseguimos fazer o resgate, então, dos policiais que estavam na frente, ali na calçada, na rua, fazer o resgate do irmão, que estava caído também na calçada, na frente da residência. No segundo momento, foi feito o resgate do soldado Kirsch, ele estava dentro do pátio, ele recebeu o disparo e caiu dentro do pátio. E no terceiro momento, foi feito o resgate da família do atirador, né, do agressor, com o pai, a mãe e a cunhada, cada um sendo retirado em uma oportunidade. Essa última interação, ela durou cerca de 6 minutos para a retirada das 3 pessoas, e cabe salientar que todas essas ações, a célula tática que efetuou o resgate, ela estava sob fogo, com o agressor efetuando disparos nos policiais que estavam tentando salvar os feridos. E aí foi necessário, então, a utilização de uma técnica chamada cobertura de fogo, que é para dissuadir o agressor de efetuar disparos.
E se obteve êxito, dessa ação, nós tivemos alguns policiais feridos, mas sem muita gravidade, e conseguimos salvar aquelas pessoas que estavam ali. Bom, é importante a sua fala para que o nosso ouvinte consiga entender de que a Brigada Militar atua sob protocolos, né? Existem protocolos específicos para cada tipo de situação. Quando você está vendo uma viatura transitando pela rua da cidade, eles estão efetuando um protocolo. Existe uma maneira correta de fazer aquilo ali. Quando vai abordar uma pessoa na rua, existe um protocolo de abordagem. Quando for efetuar uma prisão, existem protocolos específicos. Esse protocolo estabelece o que faz com essa pessoa depois que ela é detida. E isso aconteceu também nesse evento aí na cidade de Novo Hamburgo. É bom que a gente acaba vendo nas redes sociais alguns comentários infundados, né, sobre a atuação da Brigada Militar. Os policiais não chegam e agem de qualquer maneira, né? E esses protocolos, é importante que as pessoas entendam que eles estabelecem como prioridade a vida das pessoas que estão naquele local. As pessoas inocentes, muitas vezes, vizinhos próximos do local, que tipo de protocolo? Esse protocolo, inclusive, ele incluiu o isolamento daquela quadra, de uma quadra inteira residencial. A gente viu pelo trabalho dos colegas da imprensa que estiveram naquelas proximidades, que não puderam se aproximar por medida de segurança, que os policiais estavam adotando esses protocolos. Então, é interessante que as pessoas entendam que existem uma forma adequada de agir por parte dos policiais, e há muitos treinamentos aos quais esses profissionais passam para poder efetuar da melhor forma possível, né? Com certeza. Nós possuímos protocolos para atendimento de ocorrência. Existem treinamentos, simulações que nós realizamos com o nosso objetivo. É claro que no primeiro momento, até chegar o gestor da crise, quando se estabelece uma ocorrência de gerenciamento de crise, até chegar o gestor no local, quando eu fui acionado, por exemplo, eu não estava de serviço no momento que o fato aconteceu. Eu fui acionado pela oficial de serviço do nosso batalhão, ela me informou o que estava acontecendo, e questão de 10 minutos eu já me encontrava no local da ação. Foi muito rápido. Então, a partir desse momento, com a chegada no local, nós começamos, então, a estabelecer o cenário. Então, efetivamente, isolamento de local, com ampliamento de perímetros, a solicitação das ambulâncias para que ficassem próximas para atender o socorro das pessoas que já estavam feridas, nós estávamos tentando resgate. A solicitação do Corpo de Bombeiros para apoio, caso houvesse a necessidade, que existia a grade, na frente da residência, nós temos que arrombar a grade, então o Corpo de Bombeiros ele não atua somente no apagar o incêndio, naquele momento ali não foi necessário, o Batalhão de Operações Especiais conseguiu romper esse obstáculo com os seus equipamentos e avançar no terreno e salvar as pessoas que estavam feridas. Mas existe todo um protocolo de acionamento das instituições que formam ao sistema de segurança pública para que cada um possa contribuir com a sua responsabilidade funcional. Então, com a chegada no local, estabelecimento então do gerenciamento da gestão da crise e o atendimento da ocorrência especificamente, e aqui vale ressaltar o trabalho da imprensa, ele é muito importante, trabalhando de forma conjunta conosco, porque em determinado momento eu tive que chegar na imprensa do pessoal aqui de Novo Hamburgo, conversar com eles e pedir para que eles deixassem de fazer a transmissão ao vivo, porque chegou a informação para nós e ele estaria acompanhando. Então, a partir daquele momento, todas as nossas ações ele poderia estar dentro desse plano. E isso poderia prejudicar, então, o nosso trabalho, poderia trazer mais policiais, mais pessoas feridas. Então, foi necessário eu solicitar e prontamente eles nos atenderam. Então, isso demonstra a consciência profissional, do nosso pessoal da imprensa, e aqui aproveito o espaço para elogiar a todos, que atenderam, compreenderam e atenderam essa solicitação. Então,
Passado determinado momento, eu retornei, expliquei o que estava acontecendo, as informações que nós tínhamos. Enquanto nós estamos estabelecendo esse perímetro, nós aproveitamos também uma equipe fez o levantamento do perfil daquela pessoa que estava lá dentro, para nós tentarmos entendermos o porquê que ele estava fazendo essa situação, né? Quem era ele. Então chegou as primeiras informações para nós, que ele era caixa, que ele tinha arma na residência, parte da munição, né? Então tudo isso é necessário ser avaliado para definir que ações elas serão tomadas. Então, nós sabemos com quem nós estamos lidando para poder, então, desencadear determinadas ações visando o fim da ocorrência. A partir do momento, então, que nós tínhamos algumas informações, outras informações chegaram apenas ao final da ocorrência, mas a partir do momento que nós tínhamos aquelas informações, a nossa preocupação era saber quantas pessoas estavam dentro da residência. Nós tínhamos a informação das 3 pessoas feridas na garagem. Nós conseguimos confirmar essa informação com a utilização de drones, e cabe ressaltar que ele derrubou 2 drones da nossa instituição através de disparos, né, de arma de fogo. Então aí se demonstra que ele tinha uma perícia na utilização da arma, não era, né, uma pessoa qualquer, assim. E confirmamos então a presença dos 3 na garagem, e foi feito a utilização de uma técnica para fazer o resgate dessas 3 pessoas na última interação da equipe do Batalhão de Operações Especiais. E nós precisamos confirmar ainda se existia mais pessoas dentro da residência com o agressor ou não, né? Nós depois verificamos, ele tinha, além de faca, munição e as armas, né, de 2 rifles e 2 armas curtas, ele também tinha um saco de pólvora junto com ele, e a todo momento ele fazia o uso de rojões, jogando em nossa guarnição. Então, a nossa preocupação é a possibilidade de ter mais alguém dentro da região, né? E nós utilizamos um drone com imagem termal para tentar verificar dentro da residência se existiam mais pessoas. Não conseguimos ter 100% de certeza. Utilizamos também equipamentos de ADN, né, que possibilitam uma visão noturna para tentar identificar alguma movimentação dentro da casa. E a questão de ter ocorrido durante a noite, a falta de luminosidade, ela é complicadora, né? Então, nós temos alguns equipamentos que nos auxiliam na resolução desse tipo de situação. E eles foram todos utilizados. Então, a partir do momento que nós conseguimos identificar, né, que não existia mais ninguém dentro da casa, que o agressor estava sozinho, e então a equipe do BOT, né, a célula tática, e tentamos por várias vezes, né, estabelecer uma negociação e ela foi impossível. Então, houve a necessidade da inclusão dentro da residência. Quando nós conseguimos entrar na residência, nós verificamos que ele já estava caído, né? Então, também já perguntaram, nesse momento, o agressor, o atirador, foi atingido. Nós não temos ainda como precisar o momento, porque a técnica que foi necessária para salvar as pessoas no primeiro momento, né, e tirar daquele ambiente, e os policiais, como eu já falei, estavam sendo recebidos por disparos, eles fizeram o salvamento e estavam recebendo disparos durante o salvamento. Então, estavam utilizando os escudos balísticos, né, capacetes balísticos, coletes para evitar a possibilidade, mas o salvamento foi feito sob fogo, como a gente chama, né? Então, a entrada ao local e possibilitar isso, ao resgate das pessoas, nós tivemos que utilizar uma técnica chamada cobertura de fogo, onde nós atiramos do local onde o agressor está, para impedir que ele venha efetuar disparos e a gente consiga ter acesso aos feridos. Então, foram 3 oportunidades, o Batalhão de Operações Especiais conseguiu fazer essa remoção das pessoas feridas, e acreditamos que em uma dessas ações, possivelmente, o agressor tenha sido atingido. A polícia ela já descartou a possibilidade de ter se suicidado,
Então, nós estamos aguardando agora o trabalho da Polícia Civil para tentar identificar realmente nesse momento que deu essa dinâmica. Bom, é claro que não com a mesma gravidade, mas é comum aqui no Rio Grande do Sul os policiais da Brigada Militar se depararem com situações em que pessoas estão em surto e que acabam trazendo perigo para a segurança pública. Como eu disse, não com a mesma gravidade do que aconteceu em Novo Hamburgo, mas é comum vocês lidarem com situações em pessoas em surto que acabam trazendo risco para outras pessoas? É uma situação que ela ocorre, né? Como eu falei, a cada 6 horas isso aqui, eu vou pegar um recorte aqui de Novo Hamburgo, né, que é a cidade que eu estou comandando. A cada 6 horas nós temos uma média de 150 a 200 ligações. Final de semana isso aí aumenta. Começa a chegar ao próximo final de semana, as ligações aumentam. Então, nós temos interações com a nossa comunidade de forma variável. São todos os tipos de ocorrência que nós somos demandados. E em algumas dessas situações, realmente a gente acaba se deparando com pessoas que têm um perfil mais agressivo, que têm um perfil mais tranquilo. Eu não saberia te dizer de forma específica, né, se essas pessoas têm algum diagnóstico de problema mental, por exemplo, como era o cara, e nós ficamos sabendo apenas depois, né, esse agressor, esse atirador, ele teria o diagnóstico de esquizofrenia, né? Inclusive algumas internações. Então, nós temos várias intervenções de comportamento variado. Né? Nós somos recebidos muitas vezes de forma agressiva, às vezes somos recebidos de uma forma mais tranquila, e por isso a existência dos protocolos, e por isso que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo a postura da polícia em fazer uma abordagem, por exemplo, com arma na mão, né? Porque essa atitude, ela busca somente trazer segurança para o ambiente, segurança para o policial, segurança para as demais pessoas que ali se encontram na comunidade, se é uma ocorrência que está se desenvolvendo na rua, né? Ou até mesmo no interior de uma residência, segurança para todos que se encontram ali, segurança para o próprio abordado, né? Porque muitas vezes num movimento mais brusco que o abordado possa fazer, né, a leitura que a guarnição vai fazer daquele movimento pode ser que ele esteja tentando fazer uma agressão, né? E aí o protocolo nos determina que a gente faça uma repelir, né? A gente vai repelir essa tentativa de agressão. Então, no primeiro contato, o objetivo é buscar segurança no ambiente. Então, a partir do momento que nós temos aquela certeza que o ambiente está tranquilo, aí sim muda um pouco a interação e nós damos o encaminhamento ao qual a ocorrência desse destino. Bom, além daquele vínculo de trabalho com esses 2 policiais que acabaram morrendo, o senhor tinha mais algum vínculo de amizade com esses profissionais? O senhor tinha uma convivência maior com eles? Como é que está o clima? Obviamente de muita tristeza, mas como é que está o sentimento desses policiais todos aí da região onde o senhor atua, mediante a esses profissionais que acabaram tombando em serviço? Nós nos tratamos assim como uma segunda família, né? Muitas vezes a gente acaba permanecendo mais tempo em quartel, como foi o caso dessa ocorrência, né? Foram quase 10 horas de atendimento de ocorrência. Então, muita gente acaba ficando mais tempo dentro de quartel do que especificamente junto às nossas famílias, né? Então, nós tratamos os nossos colegas como uma segunda família. Então, eu procuro, no trato diário, ter contato com todos, né? A nossa profissão, ela tem essa característica, né, de lidar com os problemas das outras pessoas. E muitas vezes pessoas que nós não conhecemos. E nós estamos lá tentando resolver e auxiliar na resolução desses conflitos. Então, isso torna o ambiente profissional um ambiente mais pesado. Isso no trato diário. Então, a nossa preocupação é justamente estar próximo à nossa tropa, conversar com eles e dar todo o subsídio para que eles consigam trabalhar de forma tranquila, né? E também orientando para que eles consigam desenvolver seu trabalho da forma mais técnica possível.
Então, o sentimento hoje e a nossa preocupação, eu estou envolvido, como eu falo para muitos que eu tive a oportunidade de conversar, muito embora nós já tenhamos entregado o local da ocorrência para a Polícia Civil fazer o trabalho para a perícia, para nós, Brigada Militar, a ocorrência não se encerrou ainda. Nós estamos no passo agora de dar um suporte a todos os nossos policiais, principalmente aqueles que foram feridos na ação, mas também o suporte psicológico necessário, o suporte aos familiares daquelas policiais que infelizmente vieram a óbito, dos policiais que ficaram feridos. Então, o nosso atendimento da ocorrência, ele permanece. E para nós, estamos em luto, a nossa instituição ela está em luto. Quando acontece algo dessa natureza, onde os nossos policiais eles acabam sendo atingidos, nós sentimos como instituição. E para isso nós temos que estar preparados e temos que dar toda a atenção possível ao nosso efetivo. Porque aqui eu faço elogio a todos os policiais, e principalmente aos de Novo Hamburgo, porque em nenhum momento a tropa ela deixou de trabalhar de forma técnica, deixou de ser profissional. Muito embora nós tínhamos os colegas feridos e nós preocupados com o seu resgate, mas a todo momento eles continuaram trabalhando de forma profissional. Hoje mesmo eu tenho policiais aqui que estão na rua trabalhando. Policiais que tinham contato diário com esses policiais que foram feridos, policiais que acabaram sendo mortos. E eles estão ainda ali trabalhando, e proporcionando segurança para a nossa comunidade. Então, nós temos essa preocupação de dar essa tranquilidade para o nosso policial, para que a nossa comunidade ela permaneça segura. Bom, para nós finalizarmos esse nosso bate-papo de hoje, queria lhe informar que o 30º BPM, que é responsável pela segurança da Brigada Militar aqui na nossa região, na região de cobertura da Rádio Acústica FM, realizou algumas homenagens ontem em frente ao batalhão. Tivemos a presença da Brigada Militar, também do Corpo de Bombeiros aqui no nosso município. E quem está acompanhando essa nossa entrevista nesta manhã é o comandante do 30º BPM, o Major Maciel. Ele está assistindo neste momento esse nosso diálogo e ele está enviando a você um abraço de solidariedade que se estende aos demais companheiros de farda aí da região de Novo Hamburgo. Eu agradeço o Major Maciel, é meu contemporâneo de academia, é um excelente oficial, e quero dizer que a comunidade aí está muito bem servida, porque ele é um excelente comandante. Eu agradeço aí todas as referências, as homenagens, que realmente os policiais que trabalharam nessa ocorrência, principalmente aqueles que saíram feridos, nós tratamos eles como heróis, porque nós recebemos muitas críticas, pessoas que muitas vezes não entendem o nosso trabalho, acabam criticando nossas ações, mas mesmo assim, os nossos policiais, o nosso soldado que está lá na frente, ele não esmorece, permanece fazendo o seu trabalho, preocupado com a comunidade. Então, essas homenagens são direcionadas para eles, para esses heróis do cotidiano que muitas vezes acabam sofrendo essas críticas de forma indevida e muitas vezes por pessoas que desconhecem a natureza do nosso trabalho, conhecem as situações que são vividas do dia. Então eu agradeço a deferência de toda a região para nós, e peço que para os policiais aí da região de Camaquã, para o Major Marcel, que eles recebam esse tratamento também, seja estendido a eles, esse tratamento, porque eles merecem. Esse pessoal que está trabalhando nas ruas, colocando a sua vida em risco, merece essa referência. Então vai aqui o meu agradecimento e o meu parabéns aí para ele. Bom, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em conversar conosco. Estamos todos aí consternados no Rio Grande do Sul com esses acontecimentos. Desejamos um bom trabalho e que possamos ter dias melhores aí dentro da corporação. Obrigado, permaneço à disposição e dizer que a Brigada Militar ela acaba sofrendo essas ações, mas ela continua firme,
continua em pé, continua trabalhando, a nossa comunidade ela pode ficar tranquila e se existe um local onde os policiais estão preparados para proporcionar essa segurança, é a nossa Brigada Militar. Nossa doutrina de gerenciamento de crise para ocorrências, como foi essa em Novo Hamburgo, ela é modelo no Brasil. Então, eu quero deixar essa mensagem para que a nossa comunidade fique tranquila, né, que a segurança dela está em boas mãos. Muito bem, estivemos conversando com o Tenente Coronel Alexandro Famoso, ele que esteve atuando juntamente com os demais profissionais da Brigada Militar naquele trágico acontecimento lá na cidade de Novo Hamburgo. Interessante, né, essa nossa conversa para que a gente consiga entender melhor essas formas de atuações da Brigada Militar. Imagina a situação desses profissionais todo dia, ao acordar, colocar a farda para sair para as ruas com esse sentimento, né, de tudo isso que aconteceu envolvendo esses profissionais.